Olá, eu sou o Sérgio. E eu, a Márcia Bicudo. Sejam bem-vindos à nossa série de vídeos do Estoque ao Cliente, o futuro do supermercado. Ao longo dessa série, vamos falar sobre os desafios que você, supermercadista, enfrenta no dia a dia em sua loja, apresentar soluções práticas para resolvê-las. Gerenciar o estoque de um supermercado é essencial para manter a lucratividade e garantir que os produtos certos estejam sempre disponíveis para os clientes. Você sabia que uma boa gestão de estoque começa no recebimento de mercadorias? Esse é um momento crucial para evitar perdas e garantir que a sua loja opere de maneira eficiente. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as melhores práticas para um recebimento de mercadorias bem feito e reduzindo erros, desperdícios e, claro, maximizando os lucros do seu supermercado. Fique com a gente nessa grande jornada. Bom, então hoje, Serginho, no nosso primeiro episódio, nesse bate-papo, a gente vai falar sobre recebimento de mercadorias, né? A grande importância do recebimento de mercadorias, as formas corretas para se realizar um recebimento de mercadoria, para você diminuir as possibilidades de erro lá na frente dentro da loja no futuro, não é isso? Exatamente, Márcia. Márcia, a gente tem falado isso todos os dias, para os nossos clientes, porque todos os dias nós estamos em clientes. Então, eu sempre costumo dizer para os nossos clientes que o recebimento de mercadoria é o mais importante, principalmente em se tratando da nossa tecnologia dentro desse processo, que são os coletores de dados, né? A entrada de mercadoria, eu sempre digo para os nossos clientes, né, que a gente, junto com a Compex, atende, que o recebimento de mercadoria é um processo importante, que vai definir se ele vai maximizar ali o lucro dele ou se ele vai dentro de uma... aumentar a margem de perda. Exatamente é isso. Por quê? É ali que ele vai encontrar as divergências em relação às compras que ele realizou, né? Porque ele foi lá, o comprador fez um pedido, jogou dentro do ERP, o ERP jogou o pedido para o fornecedor, esse fornecedor, teoricamente, ele faz o faturamento lá e manda um XML para ele, que é uma pré-nota, né? Essa nota chega lá no departamento de fiscal, vai se dar a entrada dessa nota, né? Sinalizando a questão do código de barras, o produto, a classificação fiscal, o imposto, e aí a gente fez uma entrada virtual. Mas aí precisa de fazer aquele passo... A entrada física. Exatamente, que o pessoal conhece geralmente como via cega, entrada cega, seja lá como for, mas é um momento que precisa utilizar um coletor, que geralmente é o que a gente recomenda, para que você mitigue as possibilidades de erro, né? Seja das inversões, seja da falta de produto, né? Seja da quantidade... E é isso, é o que a gente fala para os nossos clientes no dia a dia. Mas por incrível que pareça, ainda hoje, no dia a dia, a gente encontra ainda no nosso caminho, nos nossos atendimentos, muitas lojas, muitos clientes que realizam essa entrada de mercadoria sem um pingo de apoio da parte tecnológica. Só recebe ali com o romaneio na mão, com a nota fiscal que veio, faz aquela contagem visual, manual, como a gente diz, sem utilizar a tecnologia. E sem a tecnologia, a gente sabe que isso pode acontecer muitos erros. Além das notas, né, da entrada de mercadoria invertida, quantidade errada, a classificação fiscal que pode estar invertida, porque a partir do momento que você, por exemplo, dá entrada num bolo de chocolate no lugar de um bolo de laranja, você já começa pela parte fiscal. Já tem uma ruptura aí. Fora o furo de erros, o furo de estoque, exatamente. Exatamente. E aí, Márcia, um ponto que a gente fala também que o recebimento de mercadoria é importante, é a questão de validade, né? Hoje... O controle de validade. O controle de validade. Hoje, isso tem pego muito cliente aí, né? Porque eu brinco que quando o cara não usa uma tecnologia, ele tem lá o cantador, né? O cantador é aquele cara, um fica com a nota,
e o outro tá conferindo. Aí ele vira assim, 10, aí o cara olha, 10. E aí, assim, não teve conferência nenhuma, né? E passou um boi e vai passar uma boiada. Então, acho que o recebimento de mercadoria, tá, para o nosso cliente, para quem vai ser nosso cliente, a importância do recebimento de mercadoria é que você traz qualidade para a sua operação como um todo, ou até para uma loja só, porque ali você vai garantir que você está recebendo o produto certo, na quantidade certa. E aí, isso você mitiga os problemas fiscais, problema na frente de caixa, o problema de inventário, porque se você entrou errado, seu inventário nunca vai bater, né? Seu inventário sempre vai estar errado, porque você fez uma entrada errada, que era para entrar 50, só entrou 40, e aí na hora que você estiver fazendo a contagem, porque você vendeu 10, teoricamente você teria que ter 40, mas você só tem 30, mas porque a entrada já foi realizada de forma errada. Exatamente. E um outro grande problema, né? A gente discorreu até aqui bastante sobre quantidade de mercadoria, troca de um item pelo outro, validade, mas tem algo muito importante aí que a gente precisa falar também no recebimento de mercadoria. É o espaço físico, a organização do espaço físico quando você recebe essa mercadoria. Tanto falando no cliente de maior porte, que tem um espaço de estoque, como aquele que precisa receber e já colocar direto na área de venda. Então, o espaço físico e outro ponto também tão importante quanto a organização do recebimento dos carros que chegam, né? Dos fornecedores. Isso. Eu falo isso, Márcia, que a gente vê, às vezes a gente visita clientes, né? A gente está no dia a dia ali, né? Eu falo que você, nossa equipe comercial, a gente está sempre nos clientes, tentando entender para atender da melhor maneira possível. E a gente vê que geralmente esse recebimento ele é menosprezado. Recebe lá, é qualquer posição, em qualquer lugar. Então, esse não cuidado numa área para receber, esse não cuidado em ter uma agenda para receber, e nessa agenda você tentar qualificar aquele fornecedor que é de produto químico, para não misturar com alimento. Então isso já é um cuidado. O hortifruti, né? O horário que ele vai receber para ele ter uma garantia que o FLB dele vai estar entrando ali de uma qualidade boa. E aí você percebe que às vezes isso é menosprezado, né? Então ele recebe num lugar precário e aí embola produto de limpeza com mercearia, com congelado, e aí vira aquela bagunça, aquela entropia, que é nesses momentos que acontecem também as perdas, né? Exato. E aí você já recebeu e você tem as perdas. Então acho que precisa ficar muito atento a esse passo de recebimento, dar uma qualidade nesse processo também. E o que é muito importante é nós falarmos sobre as soluções para tudo isso, né? A gente discorreu aqui sobre a questão dos problemas que a gente encontra no dia a dia dos nossos clientes. Tudo que a gente falou aqui é o que a gente consegue enxergar nas visitas que nós fazemos. A gente percebe isso. E também o que é relatado pelos nossos clientes. Como que a gente consegue ajudar os nossos clientes a solucionar tudo isso? Porque quando ele começa a diminuir esse tipo de problema, ele começa a aumentar a lucratividade, ele tem uma loja que trabalha com mais eficiência. Então, o que a gente consegue mostrar para os nossos clientes hoje, nesse bate-papo, que pode ser uma solução para ele? O que a tecnologia leva para ele de solução? Então, Marcinha, a gente sempre leva para o cliente que em todo o processo de loja e organização, é claro que é trabalhoso, mas você precisa utilizar aquela tríade, né? Que são os processos, que a gente fala, né? Que como eu vou receber, quando eu vou receber, por quem vai receber e como será essa operação. Então, você tem que ter pessoas treinadas e obviamente, dentro de uma operação desse tamanho, né? Que por mais que as pessoas pensem que o supermercado pequenininho é pequenininho, não, ele tem uma operação grande logística. Tem uma operação, então ele precisa de ter um software, né? Que seja um ERP, um WMS, ele precisa ter isso. Particularmente nesse momento, eu vou dar um pouco de ênfase na solução do coletor. Por quê?
o coletor ele vai mitigar ou vai tirar ali daquela função do homem que está propício a erro, né? Então, que é de ler o código de barras, digitar a quantidade, e isso vai bater lá no sistema e vai falar assim, ó, tá certo ou tá errado. Se tiver certo, ele deu entrada. Se tiver errado, ele vai saber ali na hora por que do erro. É um produto que veio diferente do que eu comprei? É a quantidade que não tá batendo? E aí ele vai resolver isso ali na hora. E os clientes que nós atendemos, a maioria deles coloca em prática o recebimento cego, atrelando o sistema com o coletor. Exatamente. Então, a partir do momento que a nota fiscal já foi incluída dentro do sistema, né? O cliente ele consegue colocar ali a nota fiscal com os itens a ser recebidos, ele faz aquele recebimento de mercadoria sem olhar o que está ali, e quando ele finaliza aquela entrada através do coletor, o sistema diz para ele se está correto, se está faltando. Exatamente. E ele já consegue fazer o contato com a equipe de compras. Exatamente, é porque ele traz uma visibilidade desse processo de recebimento de mercadoria. Você usando esse processo todo, né, de uma maneira específica, como a gente está falando, ou um operador bem treinado, utilizando um coletor de dados, né, o ERP, quando ele terminar esse recebimento, todo o processo já vai estar lá dentro. O comprador sabe que recebeu, e aí ele já sabe que se vai comprar mais ou não. O gerente da loja sabe que já recebeu e que daqui a pouco ele pode disponibilizar isso no ponto de compra. E vamos dizer, os donos, né, os diretores, eles sabem, olha, tá certo, tá eficiente. Eu consigo tomar essa diretriz ou essa. Ou essa. O poder de decisão fica muito mais fácil. Então, acho que o recebimento de mercadoria, no meu ponto de vista, e eu acredito que no seu, e particularmente da Compex, né, com os coletores, é uma área crítica que deve ser muito bem observada nesse processo aí do supermercadista do dia a dia. A automatização, né, nesse processo de recebimento de mercadoria é fundamental, e isso nós já ouvimos de vários clientes. Então, com o coletor na mão, o recebedor ele consegue incluir lote, ele consegue incluir validade, o que vai fazer, que a gente acabou de falar, né, as tomadas de decisões dos departamentos de compras, dos diretores. Então, você consegue diminuir os seus problemas e aumentar a sua lucratividade. Outro ponto importante que o Sérgio mencionou, o sistema, né, o ERP ou o WMS que seja, incluso ali no coletor. É muito importante a gente ter uma equipe treinada, e a gente vai falar muito mais sobre isso lá na frente. O treinamento de pessoal, a equipe sabendo ali do que ele está fazendo, sabendo quais são os caminhos e as diretrizes que ele tem que tomar, quais são as suas rotinas ali no dia a dia, é muito importante. É o processo, assim, aquela tríade que a gente falou. Processos, pessoas e sistema. Não tem como fugir disso, né? Eu costumo dizer que no momento atual que a gente vive, com a expansão das grandes redes e de tudo mais, o que o supermercadista precisa hoje ter atenção é o seguinte: não dá para ser amador mais, ele precisa ser profissional, e para ser profissional ele precisa ter tecnologia no negócio dele. Ah, mas é caro. Não, tecnologia não é caro, lembra disso. Tecnologia é sempre um investimento, é sempre um investimento. Eu costumo dizer que um coletor é um equipamento que tem um ROI de menor tempo. Se o cliente comprar um coletor de dados, ele vai perceber que o ROI é muito pequeno em relação às perdas. Precisa fazer conta, mas se ele fizer a conta direitinho, ele vai ver que o coletor é quase nulo o custo de investimento de um coletor dentro da operação dele. Como vimos, otimizar o recebimento de mercadoria é essencial para evitar perdas e melhorar a gestão de estoque. Mas isso é só o começo. Depois que a mercadoria entra na loja, ela precisa ser armazenada de forma correta para garantir uma organização, reduzir os desperdícios e facilitar a reposição. No próximo vídeo, vamos falar sobre boas práticas de armazenagem e como um estoque bem estruturado pode impactar diretamente nas vendas do seu supermercado. Então, já sabe, fique ligado!
A gente se vê no próximo episódio. Até lá! Até lá!